Seja bem-vindo, Bruno. Muito obrigado por aceitar o convite, tá? A gente sempre pede para o nosso convidado fazer aquele constrangedor Tchagis Rogué, quando o aluno vai entrar na sala nova para se apresentar para os alunos que já estão na sala. Então, me conta brevemente quem é você e o que talvez o pessoal que está nos ouvindo da nossa comunidade precisa saber de você. Legal. Obrigado primeiro, antes de tudo, por ter me convidado. É uma honra muito grande estar aqui. Sucesso a este podcast. Obrigado. Tá? É algo que a comunidade coreana precisava e eu acho que vai ser um grande difusor de ideias dentro da comunidade. Meu nome é Bruno Kim, em coreano Kim Bom-jin. Saí da Coreia, nasci em 74, né? Acho que é importante. Na comunidade, né? Na comunidade é importante falar o ano que nasceu. Eu sou 74, saí da Coreia em 76, fomos para o Paraguai, morei em Assunção 2 anos e meio, morei no Chile também, 2 anos e meio. Acho que é uma rota que talvez boa parte dos coreanos deve ter feito também. Morou no Paraguai ou no Chile. E em 81 eu vim para o Brasil. Então estou no Brasil desde 81. Me formei aqui, fiz administração de empresas, fiz direito. Depois fui trabalhar na administração pública, onde estou desde 98. Casado, 2 filhos. O que mais que eu preciso falar? Acho que resumindo, é isso. A gente sabe que nossos convidados são sempre modestos e a gente faz uma pesquisa e até agora já vieram outras 3 pessoas e uma das 3 eu acertei 100% a minha pesquisa, tá? Mas eu acho que dessa vez eu vou acertar, porque a minha fonte de pesquisa foi você mesmo que botou. Não é igual alguns outros casos que tive que procurar na internet. Okay. Como você mesmo já botou alguma coisa, o pessoal vai entender por que tem alguns dados seus na internet. Eu vou ler aqui, o que você achar que talvez não esteja certo ou não seja tão correto, você me corrige, por favor. Combinado. Bruno Kim chegou no Brasil aos 7 anos, depois de ter vivido no Chile, Paraguai e na Coreia do Sul, onde nasceu e ficou até os 2 anos de idade. Formado em administração de empresa pela FGV, foi presidente da ABU, que é a Associação Brasileira dos Universitários Coreanos, chegou a trabalhar 2 anos na Samsung. Depois disso, começou a sua trajetória na administração pública, trabalhando na Câmara Municipal de São Paulo, Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social e Câmara dos Deputados, entre outras coisas. Em 2016, foi candidato a vereador à cidade de São Paulo pelo Partido Verde, tendo recebido 1.095 votos, que não foram suficientes, infelizmente, para elegê-lo. Sim, é um breve resumo, porque tinha muita coisa, projetos e leis, mas que eu achei melhor que talvez isso seja legal de conversar do que eu ficar simplesmente lendo e listando. Tá certo? Alguma coisa que teria que trocar aqui? Que você acha? Não, tá tudo certo. Inclusive, realmente fui eu que escrevi. Eu não lembro aonde foi, mas eu acho que talvez foi na minha página. Eu tinha uma página na época da campanha. Isso. Em 2016, eu fiz uma página que, inclusive, acho que ainda tá no ar. Tá no ar, foi lá que eu puxei isso. Ah, legal. Na verdade, quando você se candidatou, eu segui. Ah, legal. Acompanhei. Bacana. Não te conhecia, conheci por causa da campanha, né? A minha esposa, eu não lembro agora se ela já fazia Munhon, né? Minha esposa é aluna, apesar de ela não estar fazendo ainda, ela considera sua esposa professora, né? E foi aí que acho que comecei a ter o contato e eu comecei a ver, nossa, mais um coreano se candidatando, porque acho que daquele ano teve 3, né? Que se eu e mais 3. Fomos 4. Foram 4. Ah, isso. Foram 4, é verdade. Total. Só que me chamou a atenção pela forma diferente da campanha, né? Não ficou focada na nossa comunidade, assim. Não ficou querendo só o voto do coreano, né? Só do Bom Retiro. Sim. Confesso que não votei em você naquela época. Quem eu votei foi o Caio Miranda, que ele não conseguiu se eleger diretamente. Mas foi um grande vereador. Infelizmente não conseguiu se reeleger, verdade. Né? Mas eu ainda acompanho. Mas a sua forma naquela época de fazer campanha era aquilo que eu sempre imaginei que deveria ser feito. Né? Por isso que me chamou muita atenção. Só que, bom, na época não vou negar que o que me afetava muito era questões de radares. Sim. E o Caio Miranda conseguiu se eleger justificando que ele tentaria aumentar a velocidade da marginal. Era um pouco de maturidade política da minha parte, mas pelo menos eu sei que ele fez um bom trabalho, né? Mas o que me chamou a atenção, a única coisa que eu acho que eu não estava lá
no seu perfil, na sua autoapresentação, que eu acho que é o que eu queria até tocar no assunto um pouco com mais de profundidade, é a questão da ABUC. Ah, sim. Você foi um dos presidentes da ABUC. A ABUC ainda existe, você sabe? A ABUC, na verdade, houve uma tentativa. Na verdade, houveram várias tentativas. A ABUC acho que terminou no começo, lá pelo ano 2000 e alguma coisa. 2008, acho que foi quando teve o último presidente, quando ainda já estava meio que murchando bastante, né? Porque a dinâmica da comunidade coreana mudou, né? Uhum. A ABUC começou oficialmente em 1982, oficialmente. E nessa época saíam muitos casais, né, da ABUC. Era aquela época ainda quando os coreanos não estavam tão inseridos dentro da sociedade brasileira. Você tem certeza que você quer tocar nesse assunto? Não vai te comprometer em casa? Falar de casais da ABUC? Não. Então tá bom, vamos lá. Muitos casais. Quando eu digo casais, por quê? Porque os coreanos, na década de 80, não tinham a vida social que a gente tem hoje. Uhum. Eles não tinham amigos, entre aspas, brasileiros não coreanos. Então, quando eles queriam conhecer alguém, onde que era? Ou era na igreja, ou era em alguma atividade da Associação dos Coreanos, ou era na famosa festa da ABUC. Porque a ABUC sempre fez festas voltadas para universitários jovens coreanos. Então, meio que o que começou a ABUC foram as festas, então. Foram. E, na verdade, é um bom motivo para você, sim. enfim, encontrar o pessoal, a tua galera, né? Isso começou em 82, oficialmente. Porque antes já existiam alguns movimentozinhos, mas oficializou em 82. E você lembra mais ou menos quantos universitários coreanos eram no começo? Eu não sei números de antes, mas eu posso dizer do meu ano, por exemplo, 95. A gente fez 2 festas. Cada uma delas deve ter vindo algo em torno de 1.000 pessoas. Coreanos. Só 1.000 coreanos. Não necessariamente coreanos. Universitários. Talvez recém-formados. Sim. Aquela molecada que finge que tem 18, mas não tem. Exato. 1.000 pessoas cada festa. Caramba. Era uma coisa que movimentava muita gente. Mas acho que, de uma certa maneira, acabou perdendo relevância com o passar dos anos. Por quê? Porque você já fala português bem. Você tem amigos brasileiros, entre aspas, porque a gente também é brasileiro, mas eu digo brasileiros não coreanos. Brancos, enfim, negros, brancos, que seja. Não amarelos. Não coreanos, né? Porque muito coreano também tinha facilidade ou andava junto com, por exemplo, japoneses. Ah, tá. Tem muitos coreanos que na minha época andavam só com japoneses. Então, isso foi mudando. Muitas pessoas, a gente chegava e falava assim, você é descendente de coreano? Pô, vem participar da ABUC. Isso já lá pelo ano 2000, né? Não. Eu não sou coreano. Entendi. Eu ouvi isso muitas vezes. Sabe? E até dá uma dorzinha no coração. Cara, mas você tem cara de coreano. Digo, provavelmente nós temos histórias bastante parecidas, né? Mas mesmo assim, ouvi muito isso. Não, cara, eu não ando com coreanos. Eu não sei se você já ouviu isso alguma vez, mas... Já. Eu fui um desses coreanos que não queria andar com coreanos. E sabe, dava uma tristeza. Por algum motivo, dava uma tristeza muito grande. Mas caramba, a gente tem uma história em comum. A gente poderia ser amigo, mas não somos, né? E acabou em 2008. Hoje, existe um movimento de alguns jovens, inclusive eu tenho ouvido que está começando a agregar bastante gente. Fizeram até uma eleição, não estou acompanhando tão de perto, mas existe aí um movimento de universitários aí rolando na comunidade. Pelo que eu ouço, parece que ainda tem os grupos de cada faculdade, né? Tipo a CEPOL, né? Dos veteranos. Algumas faculdades que tendem a ter mais coreanos ainda tem aquele grupo dos veteranos e... sim. Né? Acho que é o que ainda sobrou, talvez, dessa época de universitários. Algo né? não tão amplo, algo mais localizado, né? Aí, cursos que não tem tanto coreanos estudando já não conseguem ter essa sensação. Sim, né? sim. Entendi. Foi uma experiência bacana. Talvez seja foi seu primeiro cargo como presidente ou um cargo eletivo assim? Inclusive foi uma eleição. Então, em 95, acho que a gente fez a eleição no começo de 95. Eu não tinha me candidatado, mas um veterano meu, né? Virou e falou assim, não, peraí. A gente tem que ter protagonismo aí, cara. Eu era presidente da associação da GV. Dos coreanos da GV. Aí é o Tai, né?
tá lá em Mato Grosso agora. Ele virou para mim e falou assim, não, você tem que se candidatar. Eu falei, eu tenho que me candidatar? Sim. Me jogaram lá, acabei sendo eleito e, enfim, foi uma experiência muito bacana. Me fez crescer bastante. Eu acho que eu já era um ativista, digamos assim, dentro do meu dia a dia, na igreja, enfim, na minha comunidade. E eu acho que foi quando eu percebi que, olha, caramba, ativismo é legal. Ativismo é legal quando a gente luta pelas lutas certas, né? Entendi. Foi aí que eu comecei a digamos assim, ter aí interesse em coisas relacionadas à política, ativismo social, etc. É um ano de presidência, né? Ano de presidência. Naquela era um ano. Todo ano tinha uma eleição. Tá. E aí você foi para o mundo corporativo, você foi para a Samsung? Foi. Foi como estágio ou foi já como... Eu estava como trainee. Né? Quando a Samsung veio aqui para o Brasil. Tá. Quando eles ainda estavam lá na Paulista, né? Fiquei 2 anos lá, só que eu já tinha esse sonho de trabalhar na administração pública, né? Isso começou na faculdade já? Começou na faculdade, porque eu tive vários professores que eram professores políticos. Uhum. Eu tive aula com o Eduardo Suplicy, por exemplo. Legal. E, inclusive, ele foi um dos que me inspiraram bastante, né? Eu sei que ele tem essa imagem meio folclórica e as pessoas, às vezes, até caçoam dele, mas é uma pessoa brilhante e extremamente inteligente. Ele me inspirou bastante. Eu tive aula com o Marco Sintra, que foi deputado federal e foi secretário da Receita Federal recentemente. Eu tive aula com o Yoshiaki Nakano, que foi secretário estadual por um bom tempo no governo do Mário Covas. Eu tive aula com mais políticos, não estou lembrando de cabeça. Eu tive aula com o Celso Daniel também, o prefeito falecido de Santo André. Também é uma pessoa extremamente inteligente. Tudo isso na GV? Tudo na GV. A GV tem vários políticos, digamos assim. Lá é um celeiro de pensadores e políticos. E de pessoas com pensamentos bem diferentes, bem plural, né? Porque desde Eduardo Suplicy até Marco Sintra, né? Sim. São perfis bem diferentes, né? Bem diferentes. Digamos que eles estão em pontos opostos aí do espectro político, né? Mas de uma forma boa, né? Não do jeito polarizado que a gente vê hoje. São pessoas, né? São pessoas que sabem dialogar. Exato. Entendi, mas... Tá, querer é uma coisa, mas é fácil entrar porque é um meio que de uma certa forma precisa de influência, precisa de indicação, precisa de ter, né, um bom trâmite, flutuar bem, né, entre as pessoas e a gente fica com, assim, você é a geração 1.5, né, como que você conseguiu entrar ali, né, foi por... sorte? Foi pelos professores mesmo que viram o potencial e começou a te indicar? Como foi o começo? No começo eu trabalhei, não trabalhei, mas me aproximei bastante do professor Marco Sintra, né, que na época, se eu não me engano, era vice-presidente da GV, ou era vice-reitor, não lembro qual era o cargo dele, mas ele era uma pessoa de bastante influência na GV. E ele estava saindo candidato a deputado federal, se eu não me engano. Eu me lembro até do número dele. 25 ou 25? Não, era 22-22. 22-22. Era o 4 patinhos na lagoa. É verdade. Aí... Era PL, Partido Liberal. PL, exato, 22. E aí eu comecei a, enfim, acompanhar ele. Ele me chama para os eventos dele. Comecei a me interessar bastante por aquilo, né? Isso foi em 98. Trabalhei na campanha dele e... Na verdade, tudo é uma questão de sorte e de você querer também, né? Eu não sei se você conhece o deputado William Vu. Sei, lógico. Trabalhei com ele por bastante tempo. Ele saiu candidato em 98 também, para deputado estadual. Tá. E, na verdade, a esposa dele é coreana. Sim. O William Vu, é pai chinês e mãe japonesa. E esposa coreana. Ele junta bem os 3 países, né? Exato, e nascido aqui no Ipiranga. Essa era um dos motes da campanha dele. Não, eu tenho um pé em cada comunidade. Ele estava procurando pessoas jovens para compor a futura equipe dele, digamos assim. Então, em 98, eu trabalhei, ajudei na campanha do Marco Sintra, ajudei na campanha do William Vu também, assim, como curioso. Mas, enfim, nenhum dos dois acabou se elegendo. Em 2000, o William Vu saiu para vereador em São Paulo. Só que a gente já começou a campanha bem antes, né? E aí ajudei ele na campanha e foi aí que eu comecei a trabalhar com ele.
Então, na verdade, existem vários caminhos para você trabalhar na administração pública. Quando você fala ajudou, é como se fosse um trabalho voluntário mesmo? Ou você ganhava para poder fazer essas coisas? Era voluntário. Era voluntário, mas eu trabalhei na coordenação da campanha dele. Como voluntário? Como voluntário, cuidando da comunidade coreana e, enfim, e de outras coisas também, né? Porque campanhas são muito complexas, né? Então, dependendo do candidato, os trabalhos mudam. Por exemplo, hoje em dia tem muito candidato influencer. Então, a dinâmica de trabalho é diferente de um cara que, por exemplo, faz rua, né? Que faz atendimento na rua, etc. Então, no meu caso foi isso. Eu tinha muito interesse e fui me enfiando nos lugares. E aí, acabei encontrando uma pessoa com quem a cabeça bateu e comecei a trabalhar com ele. Então, a primeira vez que você trabalhou e ganhou para isso foi quando o William Woo se elegeu? Para vereador em 2000. Na campanha ainda era como se fosse um voluntário. Como amigo, sim. E aí ele se elegeu, aí você consegue trabalhar já no gabinete. Sim, entendeu? e ele me convidou para trabalhar com ele, até porque a minha formação era algo que ele precisava naquele momento. Ele precisava de assessores técnicos para ajudá-lo nas questões, enfim, de processos legislativos, assuntos técnicos. Ele viu que eu tinha um perfil, e não só o perfil, mas a vontade de trabalhar, e me convidou para trabalhar no gabinete dele. E eu imagino que deve ser uma virada de chave, do tipo assim, agora, imagino já, não sei se é o caso dos seus pais, mas imagino num perfil de pais tradicional coreano como eu tive. Agora você não tá, agora realmente você está trabalhando com isso, você não está só lá brincando de candidatura, agora você está ganhando salário, então beleza, agora você pode tomar o seu rumo. Foi mais ou menos assim? Na verdade, pai coreano, né? Você acabou de falar aí. Meus pais tinham aquele sonho, né? Não, ele vai fazer medicina. Você sabe, né? Porque médico é caro. Médico é caro. Na verdade, meus pais vieram para o Brasil e ralaram bastante. Eles tiveram um restaurante, acho que a maioria dos coreanos mais velhos deve conhecer, Aseajiktan, que ficava lá na Conselheiro Furtado. Eu acho que foi o primeiro restaurante coreano, assim, bastante famoso que todo mundo ia, né? Fazia naengmyeon, bem gostoso. Porque meu avô era da Coreia do Norte. Já era o famoso Pyongyang Naengmyeon? Exato, cara. Que o pessoal fala que não tem gosto, mas que é viciante. Não, eu vou nos restaurantes coreanos hoje em dia, não querendo diminuir nenhum, porque eu tenho vários amigos donos de restaurante, mas, cara, nenhum deles chega perto do naengmyeon do meu avô. É memória afetiva. Cara, sabe o yuksu? Sei. O yuksu do naengmyeon do meu avô, 3 dias fazendo. Você assistiu a série do David, do Netflix, A Coreia em um Prato? Eu acho que não. Tem um programa na Netflix, A Coreia em um Prato. O primeiro foi sobre samgyeopsal, porco. Opa. O segundo foi sobre cold noodles, macarrão gelado. Acho que você vai despertar muitas lembranças assistindo. Eu vou assistir. Fica como dica. Sabe a massa do naengmyeon do meu avô? Ele fazia na hora. E ele passava naquela máquina de fazer o macarrão e fervia na hora. Então imagina, cara. E o yuksu dele, eu lembro ele fazendo. Cara, ele colocava muita carne. Mas não enjoava pra você? Não, eu achava gostoso. Entendi. Então realmente era muito bom. Cara, era bom. Até hoje eu ouço aí pessoas mais velhas que viveram nessa época, que frequentaram o restaurante, me dizendo, cara, o naengmyeon dos seus pais era o melhor aqui. Quando fechou mais ou menos, você sabe? 88. Então, ele dentro tinha uma decoração um pouco mais rústica, assim, tinha madeira, umas mesas. Depois desse restaurante ele fechou. A parede tinha madeira. Ele não fechou, ele vendeu para outra pessoa. Virou uma loja de tinta e depois virou aquele karaokê 25. Era na Conselheiro Furtado 710, bem quase na esquina com a Rua da Glória. Ah, tá lá embaixo. Tá. Não onde eu imaginei que era. Legal. Entendi. Mas aí, então, quando você começou a trabalhar com política, voltando, né? Pra gente até. É que é complicado. Falar de comida com um gordinho, a gente já começa a ir para outro lado. Exato. Mas aí, quando você começou a trabalhar, teus pais falaram assim: então realmente agora é um trabalho, você não precisa ser médico. Na verdade, esse negócio da medicina, eu já tinha convencido meu pai que não ia dar certo, porque quando eu estava no 3º colegial, a escola levou a gente lá no IML. Nossa. Cara. É um filtro já, né? Rapaz, quem realmente quer, quem não quer. Nossa, mãe, eu vi o corpo boiando no formal, eu falei, meu Deus do céu, se eu fizer medicina, eu vou ter que ficar olhando essas coisas aqui. Eu falei, não, pai, eu não vou conseguir ser médico, né? E o engraçado é que meu pai, né, todo pai coreano, né? Acho que 99%. Meu filho tem que ser médico, né? Aquele negócio. Logo cedo eu já tinha percebido que eu não tinha muito... estômago para isso. Eu não tinha talento. Eu sempre fui um cara muito de humanas.
E, na verdade, puxei meu pai, porque meu pai é de humanas também, né? Uhum. Ele é formado em literatura coreana. Então, eu sempre pensava, puxa, mas eu não vou dar para isso, mas eu também não quero, né, magoar meus pais. Então, vamos tentar medicina, né? Mas depois, enfim, chegou lá no terceiro colegial, fui em IML e já falei para meu pai, pai, não dá, medicina não dá. A tua família veio, quem que veio primeiro? Quem que trouxe todo mundo? Foram seus pais? Foram seus avós? Quem que tomou a decisão de vir para o Brasil? Meus avós vieram aqui alguns anos antes da gente. Ah. Vieram um pouco antes. E a gente, na verdade, eles vieram em meados da década de 70. Tá. E a gente, na verdade, tinha vindo para o Brasil em 76, antes de ir para o Paraguai. Mas eu não sei se as informações estão corretas, mas meu pai disse que nessa época a repressão policial, principalmente para estrangeiros, era muito pesada aqui. Época, né? Década de 70, etc. Então, era muito pesado para quem não tinha documento. E aí, alguns amigos que estavam no Paraguai disseram, então vem para cá, que aqui é mais tranquilo e e se trabalhar, vai juntar dinheiro, né? Aí meus pais foram para o Paraguai, a gente ficou 2 anos e meio lá. E teus avós já estavam no Brasil, Já estavam no Brasil e ficaram aqui. Os avós, os pais dos seus pais. Pais dos meus pais. Do seu pai. Do meu pai. Isso. Exato. Entendi. E aí, então, na verdade, é como se fosse quase uma terceira geração já, né? Porque o teu avô veio primeiro, que aí ele trouxe o seu pai, e aí você já tinha nascido, mas não é que o teu pai veio e ele se estabeleceu, agora eu vou trazer meus pais para cá. Ah, não. Isso. Foi dessa maneira. Eu perguntei porque você falou que seu pai, o seu avô tinha um restaurante, né? Então ele veio para trabalhar. Ele já tinha restaurante lá da Coreia. Ele teve restaurante durante 50, 60 anos da vida dele. Inclusive, meu avô, ele criou uma rede, não vou lembrar o nome agora, especializada em naengmyeon. Ainda existe na Coreia. Ele, na verdade, acho que passou para outra pessoa antes de vir para o Brasil. E hoje essa rede faz sucesso. Não lembro do nome. Entendi. Você tem irmãos? Um irmão que nasceu no Paraguai. No Paraguai. Em 76. Quando a gente foi para lá, ele nasceu em Assunción. E ninguém foi pro lado da comida? Não. Você acredita? Assim, eu gosto de cozinhar, mas ninguém foi pro lado da comida. Ter restaurante não é fácil, né? Exato. Não é fácil. Eu lembro meu pai, que hoje em dia você pega um telefone e liga e pede os ingredientes, os caras entregam na sua porta, né? Mas naquela época eu lembro de acompanhar meu pai 3 da manhã no mercado municipal. A gente ia, comprava gelo também. Os teus pais ajudavam os seus avós? Praticamente quando meus pais vieram para cá em 81, por que a gente veio em 81? Porque em 81 teve anistia de documentos. Então muitos coreanos vieram nessa época também, né? E a gente aproveitou para regularizar a situação aqui no Brasil. Então de 81 até 88 meus pais que tocaram. Meu avô ficou um pouco, digamos assim, como consultor. Entendi. E aí... Entendi. E aí você começou a trabalhar do William Woo, do gabinete do William Woo, foi sua primeira experiência, então, já efetivamente como um trabalho, não como voluntariado. Sim. Eu já havia trabalhado muitos anos como professor particular, né? Mas, enfim, era uma coisa assim que eu fazia como, entre aspas, hobby. E trabalho para valer foi Samsung e depois Esse trabalho voluntário nas campanhas políticas foi junto com o seu trabalho na Samsung, então, na época, mais ou menos. Isso. E aí quando você recebeu uma proposta para trabalhar lá, você saiu da Samsung e entrou de vez no mundo da política. Eu pensei para mim mesmo, caramba, é isso que eu quero. Trabalhar na administração pública, é isso que eu quero. E você já era naturalizado? Não era, e tive que me naturalizar para poder trabalhar no gabinete. Mas foi rápido, sim, o processo? Durou 9 meses. Foi. Esse é o período normal. Se você não quer... enfim, na época era, eu não sei como é agora. Mas na época foi 9 meses. Entendi. 9 meses e eu consegui me naturalizar. Mas você começou a trabalhar antes mesmo do processo de naturalização? Sim, já estava trabalhando. Mas hoje não precisa mais? Você acredita que a legislação mudou, 2 anos depois que eu me naturalizei? Mudou. Hoje, estrangeiro também pode ser assessor. Naquela época não podia. Mas isso não foi ruim, vai? Eu perdi meu passaporte coreano, né? Você não pode reaver, será? Tem aquele processo, mas é muito demorado. Enfim, eu até fui procurar informações. Eu preciso estar na Coreia, é um negócio bastante difícil. Mas, por exemplo, se você não tivesse... Se não precisasse se naturalizar, talvez você nunca pensaria em se candidatar. É verdade. Eu não... Então, quando eu comecei na administração pública, eu não tinha sonho de candidatura.
Ou tinha, mas não era tão solidificado. Estava satisfeito com os bastidores. Eu acho que eu comecei a ter esse sonho com o passar dos anos, né? Mas, enfim, eu mais fiz campanha para os outros, né, para o meu chefe, William Vu, do que, do que para mim. Digo, fui candidato uma vez só. O William ainda está com algum cargo? Hoje, não cargo político, não. Ele trabalha na polícia, ele é policial, né? Uhum. Então, ele trabalha na polícia. Entendi. E aí, depois do William, você foi para algum outro político? Trabalhei com o William Vu até metade de 2000. Caramba, nossa, passou tanto tempo que eu nem lembro mais. 2000 e alguma coisa. 2012, o primeiro cargo dele foi deputado 13. estadual ou foi vereador? Foi vereador. Ele foi vereador? Ele foi vereador 2 vezes e foi deputado federal 2 vezes. Ele nem tentou estadual, ele foi direto para federal. Foi direto para federal. Aí depois, quando ele saiu do último mandato dele, foi 2014, eu fiquei 1 ano, 2 anos parado, e aí eu fui trabalhar com outro vereador de São Paulo chamado Davi Soares. Tá. Né? Trabalhei com ele 2 anos na Câmara Municipal, 2 anos na Câmara dos Deputados, e hoje eu estou na Prefeitura da cidade de Poá, trabalhando lá no Executivo. Minha primeira experiência no Executivo para valer. Entendi. Que tem sido uma experiência bem bacana também. E aí, para você, por exemplo, como é um trabalho mais técnico, mais de bastidor, você não precisa necessariamente ter aquela 100% de empatia com o político em si. É como se fosse uma empresa, você não precisa concordar 100% com a empresa, você faz sua parte, você trabalha, você mostra o que você tem que fazer, e aí você pode trabalhar com diversos políticos de, por exemplo, partidos ou lados diferentes. Sim. E, na verdade, acho que eu consigo diferenciar bem. Logicamente, em termos políticos, eu tenho os meus pensamentos, eu tenho as minhas posições, mas é como você falou, é um trabalho profissional. Então, independente de se eu concordo ou se eu não concordo, eu estou fazendo um trabalho técnico. Quando eu estou, por exemplo, assessorando um deputado num processo legislativo de uma determinada lei, eu estou fazendo um trabalho técnico ali, né? Então, eu tento separar essa questão de ideologia política com, enfim, o meu trabalho técnico. É o que deveria ser tão normal e tão lógico isso, né? Mas está cada vez mais difícil das pessoas talvez entenderem, né? Porque se você concorda com uma coisa, as pessoas já te rotulam totalmente como se você já soubesse exatamente tudo que você pensa. Exato. De forma política, né? Exato. E, na verdade, assim, o brasileiro é bem passional, né? O brasileiro é bem passional. Você pega futebol, enfim, o coreano também. O coreano também é. Então, na verdade, olha só, né? A gente é mistura de duas coisas bastante passionais, exato. Né? Mas essa paixão pelas coisas reflete na política também, né? É só você olhar como é que está agora a situação, digamos assim, política no Brasil, né? Tem uma frase do Antônio Tabet, que é do Porta dos Fundos, lá na Criador Bloco, que eu acho que é muito boa. Nem sei se a frase é dele, mas eu ouvi dele, né? Ele é famoso por roubar piada dos outros, né? Mas ele fala que o Brasil é um país onde futebol é religião, futebol é religião, política é... Futebol é religião, religião é política, e política é futebol. Bom, falou tudo. Como se fosse isso. Exato. Enfim, não deveria ser, né? Eu acho que religião, futebol, que seja, mas política é uma coisa que move toda uma nação, né? E o futuro da gente como sociedade. Então, talvez seria o lugar menos indicado para a gente ficar colocando coisas pessoais nossas em cima, né? Deveria ser algo técnico e, enfim, voltado para o bem do país como nação. Por exemplo, eu vejo hoje muitas pessoas brigando entre si. Poxa, este presidente eu não gosto, eu gosto. Independente disso, ele foi eleito democraticamente e é o nosso presidente. Então, sabe, acho que esse deveria ser o pressuposto. Mas não, a gente acaba, né? Levando... Sendo clubista, né? Exato. Não deveria ser assim. Até porque das 4 candidaturas que teve para vereador em 2016, da nossa comunidade coreana, né? Sim. Foi, acho que, a única que não focou nessa questão de... Eu sou coreano, né?
Porque, mas não que isso queira dizer que você não vá trabalhar pela comunidade, Sim, etc. sim. Até porque, na verdade, assim, não é bem exatamente a função de um vereador, né? Trabalhar por uma comunidade, Sim, né? trabalhar pela cidade. Você vender isso é até falso, porque um vereador não tem tantos poderes para poder fazer tais coisas, como as pessoas acreditam que vamos tirar a Cracolândia do Bom Retiro, Sim, por exemplo, sim, né? Sim. O vereador que promete isso, ele já está mentindo. Sim. Na verdade, vai ser meio polêmico, mas eu acho que o brasileiro, em geral, ele não sabe exatamente as funções de cada ator político, né? Eu vejo aí muito parlamentar, né? Quando a gente fala parlamentar, é vereador, deputado estadual, federal ou senador. A gente vê aí muito parlamentar que fica prometendo obras, fica prometendo, enfim, coisas materiais. De uma certa maneira, sim, ele pode influenciar o executivo por exemplo, a construir uma ponte que seja. Mas não é esse o papel, né, do parlamentar. Quando eu saí candidato em 2016, e na verdade eu já tinha começado a ter o sonho de sair candidato a vereador, eu tenho uma predileção por questões municipais, eu já tinha esse pensamento em 2008, mas aí eu fui postergando e acabei saindo em 2016. Lógico, você acaba de uma certa maneira representando aí os anseios da comunidade coreana, né? Não vou negar que quando eu comecei a trabalhar na política, na administração pública, de uma certa maneira eu pensava, caramba, eu preciso estar lá para ajudar aí os coreanos. Eu vim para cá com 8 anos e os meus pais não falavam português direito, né? Eu não sei se os seus pais também são assim. Sim. Acho que é a maioria. Eles vieram em 76. 76. Eu nasci aqui, mas meu irmão praticamente nasceu e já veio para cá direto. Você é o filho mais velho? Eu sou o mais novo, eu nasci aqui e o meu irmão nasceu em 76, no ano que eles chegaram. Eu sou o mais velho. Então, e eu era o que falava português melhor na casa. Eu não sei quantas vezes eu fui com os meus pais para ser o tradutor deles. Acho que eles também devem ter passado por isso, né? Então, na verdade, desde cedo eu comecei, digamos assim, a lutar muito pelos nossos interesses. Eu não estou dizendo que todos são assim, mas algumas pessoas viam que meus pais não falavam português direito, tentavam enganar eles, né? Acho que todos nós passamos por isso, né? Sim. Então, eu comecei a brigar muito. Como é que é? Isso é injusto. Não, isso está errado. Aí começou o senso de justiça. Senso de justiça. E, na verdade, quando eu comecei a trabalhar na administração pública, não foi só por meu sonho. É porque eu pensava, caramba, a gente precisa se unir como comunidade para brigar contra injustiças que acontecem contra a comunidade. E eu já era ativista étnico, social, sem saber. Hoje eu tenho plena consciência do que eu falo, do que eu faço. Mas nessa época talvez eu comecei meio que assim na intuição, mas começou por isso, essa vontade de querer representar os coreanos. Mas realmente, se eleger só com voto de coreano não dá, né? Até porque eu já tinha coordenado campanhas do William Vu, eu já tinha percebido que os coreanos tinham muito pouco voto. A maioria tinha RNE, né? Na época não tinha RG. Então, e outra coisa, para você se eleger vereador, hoje em dia, por exemplo, são 30 mil votos. É um Pacaembu inteiro lotado. Não tem tudo isso de coreano votante. E não é necessariamente quem tem mais voto que entra, né? Porque tem aquela questão da... do quociente. Sim. E é mais difícil ainda, porque depende do partido que você tá, dependendo de... Exato. Se o seu partido não tem um tiririca para puxar votos, por exemplo, né? Fica ainda mais o partido que você escolheu, que é o PV, é um partido que não trabalha dessa forma, né, naquela época, né? Eu ainda estou filiado ao PV. Na verdade, enfim, no Brasil são 30 e tantos partidos, né? Até, assim, tem partido para todos os gostos, né? Mas no Brasil, os partidos, eles, digamos assim, não seguem ideologias. Elas acabam sendo, reunião de grupo de pessoas que, tem... Que naquele momento tem algum interesse em comum. Porque amanhã pode ser que não tenham mais. Exato. Assim, dessa maneira. O PV, eu tenho muitos valores, assim, que se alinham com o PV. Por exemplo, questão de meio ambiente. Eu sou bastante consciente, ou pelo menos me considero bastante consciente, ou busco informações. Sou bastante atuante nessa área também. Mas, assim, a coisa que me fez assim, escolher o PV na época, porque eu tinha que escolher um partido, né? Tinha algumas pessoas dentro do
Partido Verde que eu admirava bastante. Por exemplo, Eduardo Jorge. Sim. Né? Eu tenho uma grande admiração por ele. Inclusive, ele acaba até me ajudando, fez aí alguns vídeos. Obrigado, Eduardo. Não sei se você vai ouvir esse podcast, mas ele me ajudou. Enfim, vota nesse, né? No Bruno, no coreano. Mas você lembra mais ou menos... Porque, vamos lá, você teve aula com o Marco Sintra, voltando, depois Eduardo Suplicy, até parar agora numa outra referência com o Eduardo Jorge. Tem um pouco de mudança de... Não digo valores, mas de crença política, porque são lados bem diferentes, né? Sim. Aqui no Brasil, nós acabamos tendo muitos políticos, assim, de nichos, né? De nichos. Na verdade, eles deveriam entender de tudo, né? Um cara que vira... E eu tô falando só de legislativo, tá? Então, você pega um vereador, ele tem que entender de urbanismo, tem que entender de transportes, tem que entender de vários assuntos. Só que um se elege na pauta da educação, outro se elege na pauta do esporte. Exato, sim. Por exemplo, eu admiro muito o Cristóvão Buarque. Educação. Então, assim, existem, assim, nichos onde o cara acaba se especializando, digamos assim, porque é difícil você conseguir muitos votos sendo generalista. Você pega esses caras aqui agora que estão se elegendo nessa onda de protetor animal. Então, é assim, 100 mil pessoas votando no cara para vereador. Protetor dos animais. Então, não que seja uma pauta errada ou inválida, é uma pauta, né, super pauta válida. Exato. Adoro o cachorro. Mas é complicado, né? Como se a gente fosse chamar alguém para ser o síndico do seu prédio só porque o cara entende de iluminação. Exato. Só que você precisa do encanador, você precisa... Não que o síndico vai fazer tudo isso, mas que ele saiba delegar, né? A minha esposa é coreana, né? Ela veio pra cá com 26. A gente casou na Coreia, eu trouxe ela pra cá. Importei. Importado. Ela não ama política, mas enfim, ela acaba conversando comigo sobre política, né? E a gente acaba comparando muito Coreia e Brasil. E na Coreia ela tem boas referências de política, assim? Ela acompanhava a política de uma certa forma lá? Não tanto como agora. Porque agora, por minha causa, por minha influência, ela acaba ficando mais esperta em relação à política. Mas a gente fica comparando muitas coisas entre Brasil e Coreia, toda hora, todo momento a gente está comparando, né? Não tem jeito, né? Metade. Quando as pessoas me perguntam se eu sou quantos por cento coreano, quantos por cento brasileiro, eu digo, eu sou 100% brasileiro e 100% coreano, né? Não fico fazendo... Ótima resposta. Eu sou 100%. Quando eu estou no Brasil, eu sou brasileiro. Quando estou na Coreia, eu tenho o meu lado coreano, sou 100% coreano, né? Mas a gente conversa muito sobre política. E às vezes ela vira para mim e fala assim, não, peraí, esse cara aí... Mas esse cara só fez o primário. Como é que se elegeu deputado, sabe? E ela começa a questionar, mas peraí, não estou querendo diminuir ele, mas será que ele tem compreensão, será que ele consegue ler uma minuta de lei, de projeto de lei, entender o que está escrito, assim, questões práticas, né? Porque na Coreia, cara, se você não tem um background acadêmico profissional muito forte, ninguém vota em você. É que o que eu vou falar pode parecer um pouco elitista, mas, por exemplo, um médico ele precisa ter um diploma de médico para ser médico. Exato. Um engenheiro precisa ter um diploma, né? Sim. E um político ele deveria ter um diploma de administração pública, no mínimo. No mínimo. Né? Eu vou além. Eu acho que um político, a família dele inteira tem que usar o SUS. Tem que estudar em escola pública. Tem que andar de ônibus. Essa é a minha ideia do que é um político ideal. Porque se o cara tá num outro patamar, se o cara tá andando de jet ski, sem querer, enfim, personificar, mas tá andando de jet ski, tá passando as férias em Paris, né? Tá andando de carro blindado, esse cara tá descolado da realidade do Brasil, né? Cara, o Brasil o Brasil de verdade, cara, eles deveriam conhecer o Brasil de verdade, né? Mas acabam sendo uma casta aí de privilegiados aí que... Então, por isso que não daria para você exigir que um candidato tenha toda essa formação. Porque essa formação aqui no Brasil já é um privilégio. Sim. E aí você acaba... É que nem, por exemplo, quando teve a abolição, e aí para não dar direitos para ex-escravos da época, só pode votar quem é alfabetizado. Exato. Era uma forma meio que maquiada de você continuar perpetuando só uma elite. Na verdade, essa perpetuação aí de privilégios acontece até hoje, né? Cara, sim. Aí a gente vê tanta gente aí, por exemplo, brigando contra cotas, né?
brigando contra o SUS. Uhum. É bem complicado, né? O Brasil é um país que tem aí 20 milhões de miseráveis, né, cara? E a gente tem um dos maiores mercados de luxo do mundo. Durante muito tempo a gente ficava com orgulho de que a gente tem a maior frota de helicópteros. Cara, que loucura. Né? Só que pra você ver como o contraste é grande. Sim. Por isso que eu fico muito em conflito, assim. Eu gostaria que quem fosse se candidatar tivesse que ter um mínimo de certificações, né? Só que ao mesmo tempo isso você impede talvez de alguma outra pessoa conseguir. Sim. E aí fico nesse conflito, porque, por exemplo, essa questão de comparação, né? Deveria ser uma coisa na escola que a gente aprende isso, mas só que a gente não aprende, então a gente não pode talvez nem exigir de um candidato. Eu lembro que quando a Dilma foi retirada do cargo, na Coreia também estava tendo o processo da Park Geun-hye. Isso. E aí eu via no Facebook algumas pessoas da nossa comunidade chamando a Park Geun-hye de Dilma da Coreia. E eu achava um absurdo, porque a única coisa que as duas pessoas tinham em comum era o fato de serem mulheres. Exato. Porque a Park Geun-hye é uma extremamente direita, conservadora. E a Dilma no espectro oposto. E fora, não tinha nenhuma semelhança. E aí foi naquele fervor das manifestações de 2013, onde todo mundo começou a querer... Né? Começou com não são 20 centavos, mas aí você mistura um monte de pautas e aí fica uma coisa doida. Foi uma salada mista, né? Exato, né? E onde quem conseguiu ter um microfone, um alto-falante mais forte, pareceu que estava liderando uma massa, né? Mas que era totalmente justificável a revolta de todos os lados. Né? Independentemente se você votou ou não na Dilma na época, se você votou ou não no Alckmin, que era o governador, e no Haddad, que era prefeito, por exemplo, né? Era totalmente legítimo. Mas aí quando você começa a misturar as coisas, aí você percebe que você falar que a Park Geun-hye é a Dilma da Coreia é simplesmente o ódio pelo ódio. Você não tem um... E aí eu fico pensando, poxa, né, acho que a gente está entrando num caminho nesse de político que, infelizmente, não quero ser pessimista, mas pessoas técnicas e qualificadas como você, fica cada vez mais difícil de conseguir se eleger. Porque, sei lá, precisa ter o seu carisma diferenciado, né? E o Brasil é muito assim, né? O Brasil está sempre em busca de algum herói que vai salvar a pátria, né? Ou anti-herói ou herói. Herói ou anti-herói, né? E a gente está falando de política agora, e se você começa a falar de política, você fez essa comparação entre a Coreia e o Brasil, se você fala de política dentro da comunidade coreana, é uma loucura maior ainda, né? Porque... eu não falo com os meus amigos. Evita ao máximo. A pluralidade, caramba, até me enrosquei com a palavra. É muito grande, né? É muito grande. A gente vê aí o que é o universo brasileiro concentrado aí numa comunidade de 50 mil pessoas. Pessoas, enfim, de todos os tipos de espectro, dentro do espectro político. Eu vejo muita, por exemplo, também diferença gritante entre gerações, né? Você pega aí as gerações 1 e 2 e você pega a 3 agora, assim, o pensamento político é totalmente diferente, né? Até porque a vida deles dentro do Brasil é diferente. Mas não é fácil você querer sair candidato sendo, entre aspas, representante da comunidade coreana, porque quem são os coreanos? O coreano é de direita, de esquerda, de centro. Né? Ele é a favor da pauta animal, ele come cachorro, ele é contra... Né? Fica difícil você conseguir qualificar, né? Eu, na eleição agora para presidente de 2018, eu vi amigos meus, na minha faixa de idade, brigando com os filhos. Não, porque você tem que votar no Bolsonaro. Não, pai, eu vou votar no Haddad, né? Eu vi vários pais brigando com filhos, foi uma loucura. Mas isso não foi uma exclusividade da nossa comunidade, né? Isso daí veio para separar famílias mesmo, né? Sim. É o famoso meme lá de falar de política na ceia de Natal. Melhor evitar. Hoje em dia... Eu até preciso me segurar, porque, por exemplo, já estamos dando 45 minutos de conversa. Opa. E a gente nem começou a conversar de política e aqueles 3 assuntos que você não pode falar, que é futebol, política e religião, são os meus 3 assuntos favoritos. Pra você ter uma ideia. Você é polêmico, hein? Não, mas é que tá. Eu gosto justamente de tentar mostrar que nem tudo precisa ser polêmico. Tá bom, então. Né? Porque, por exemplo, eu tô com grande dificuldade de tentar traçar um perfil. Talvez o erro seja tentar traçar um perfil no atual presidente da Coreia. Tá.
Porque a minha mãe, por exemplo, na Coreia, ela é o famoso Taegukgi, é o lado direito, né? Ela acha um absurdo o que fizeram com a Park Geun-hye, por exemplo. Né? E ela acha que eu sou de esquerda. Porque eu pergunto e eu questiono. E sabe de você perguntar, mas por que ela foi presa? Ah, você é de esquerda. É como se fosse isso. E aí é engraçado, porque o atual presidente foi o promotor dela. Sim, né? sim. E agora parece que ele tá querendo dar um perdão para ela. Cara, este presidente de agora, eu não acompanho tanto a política coreana como a daqui, mas tá um bafafá gigante, né? Ele ao mesmo tempo parece um pouco progressista, mas conservador lá eu acho que é muito mais salada, né? Cara, e esse lance de ele não querer entrar na Casa Azul, cada coisa que ele faz é motivo para se criar Mas você acha que ele tá jogando confete pro povo só para poder gerar polêmica e gerar conversa? Ou você acha que ele é realmente um cara meio louco, assim, de... todo político vive de polêmica, né? De uma certa maneira. Sim. Digo, ele precisa estar em evidência, né? Então, com certeza, um pouquinho disso tem. Mas eu não sei nem te dizer. Eu estou tentando me informar melhor para tentar entender esse novo presidente, mas ele é bastante controverso, né? Ele faz umas coisas que você fica, pô... Mas parece que, eu acompanhando as conversas dos meus pais, dos meus sogros e das pessoas que estão na Coreia, parece que eles ficaram naquela polêmica de, nossa, esses dois... Aqui ela só tem um turno, né? Não tem 2 turnos. Para quem não sabe, na Coreia, presidente não tem reeleição, são 5 anos e é só um turno só. Então quem ficou em primeiro... Ficou. Ganhou. E os 2 primeiros eram... talvez os 2 que tinham mais rejeição. Só que eram os 2 que estavam em primeiro lugar, né? Sim. Que aqui no Brasil a gente não vota em quem a gente quer, a gente vota em quem a gente vota em quem a gente não quer que ganhe, quem que é o que está mais perto de tirar essa pessoa. E veio o que aconteceu na Coreia nessa última eleição. Só que os 2 tinham um perfil, na minha opinião, eu estava tentando ler um pouco dos 2, eram muito parecidos. Sim, eram parecidos. É aquele negócio dos Estados Unidos, né? Um é democrata, outro é republicano, mas no fim das contas eles são bastante parecidos, né? Acho que o Brasil é um país que permite essa diversidade maior, né? Aqui você pega alguém do... Não vou nem falar PSOL, mas vamos falar PCO, PSTU. É bem diferente de um cara que milita nos partidos de esquerda dos Estados Unidos. Um Novo da vida, por exemplo, né? Pro pessoal do PCO, o pessoal do PSOL é de direita praticamente. Exato. E aí nos Estados Unidos é a mesma coisa que na Coreia. Você pega um democrata e um republicano, no fim das contas são razoavelmente parecidos. Se você espremer cada um deles, vai sair suco. Tem um TikToker coreano que eu acho que ele mandou muito bem, que ele fez um TikTok, até mandou para você depois. Quando um americano encontra um coreano. E aí o americano fala assim, eu sou republicano. E aí ele encontra o democrata coreano. Você sai daqui que você é democrata. Aí ele encontra o republicano coreano, aí o republicano coreano fala pro republicano americano, você sai daqui porque você é americano. Verdade, cara. Mas enfim, desejo sucesso aí ao novo presidente, né? Eu espero que ele consiga fazer com que a Coreia... Cara, eu acho que só dele conseguir acabar com essa polêmica da idade coreana que ele prometeu, né? Que a partir de agora a idade coreana vai ser igual à idade do Brasil, eu acho que ele já vai ser um bom presidente. Nem me fale. E para explicar isso para os amigos brasileiros? Quantos anos você tem na Coreia? Cada hora eu falo uma coisa. Eu tenho 17, 22. Só para evitar de ter que ficar explicando tudo. Não, e na verdade, a gente quando cresce, a gente não fala nem a idade, a gente fala o ano que a gente nasceu, né? Que facilita. A gente fala pelo ano, né? E aí você começa a falar com os amigos brasileiros sobre a idade, aí você começa a falar de ano, aí você pergunta, que ano você nasceu, né? Para que você está me perguntando isso, né? Até essa peculiaridade fala, eu sou 8'3", sou 7'6", sou 7'5", né? É uma coisa da gente isso daqui. Esse negócio de ser coreano e brasileiro cria muitas situações, assim... De uma certa maneira, a gente é privilegiado, né? Com certeza. Porque a gente tem acesso aí ao que há de melhor nas duas culturas, né? Porque, bom, primeiro que não existe cultura melhor e pior, né? Apenas diferentes. Mas a gente, de uma certa maneira, foi abençoado, porque... Aumentou o repertório, né? Cara, a gente consegue ser brasileiro e coreano ao mesmo tempo, né? Então, ao mesmo tempo que isso também traz algumas coisas negativas, né? Por exemplo, eu já tive bastante problemas de identidade, cara. Quando, sabe... Você se olha no espelho e você fala, pô, mas quem é você, né? Todos os seus amigos são não asiáticos e você é aquele cara de olho puxado, né? Cara, eu sofri muito bullying quando era criança. Porque meu nome, eu me naturalizei e coloquei o nome Bruno, né? E o meu nome era só Kim Bom-jin. Boom, ainda por cima traduziram errado na Polícia Federal. Colocaram Boom Shin Kim. E meu irmão é Boom Soo Kim.
E nós éramos os Boom Boom Brothers, cara. Era um bullying animal, cara, animal, na época. Que colégio você estudou? Eu estudei no Colégio Anglo-Latino. Entra burro e sai cretino, né? Entra burro e sai cretino, é esse mesmo. Eu ia falar, mas... O famoso Sergião. Cara... Eu estudei lá até a 4ª série. Ah, tá brincando. Sério? Aí da 4ª série depois eu fui pro Bandeirantes. Eu fiz esse caminho também. Ah, eu saí do Anglo-Latino e fui pro Bandeirantes. Muitos fizeram esse caminho, né? Sim. E o Sérgio acho que foi preso, não foi? Não sei, mas... Ou foi o irmão dele, um dos dois. Teve polêmicas em relação à falência deles, né? Cara, foi uma loucura, é uma tristeza, né? Foi uma... assim, todo mundo que tá ouvindo a gente e é coreano, eu acho que de alguma maneira conhece ou estudou lá no Anglo-Latino. Cara, era a maior concentração de coreanos do... Isso que eu ia falar, mas... Dava pra sofrer... Quando você falou que sofria bullying no colégio, imaginei que você estudou num colégio que não tinha tantos coreanos. Na minha época, no começo não tinha. Depois começou a ter. Eu entendi. entrei no Anglo em 82. Né? Ah. Naquela época não tinha tanto coreano. Acho que ao passar dos anos começou a encher, porque muitos coreanos foram morar na aclimação, né? Porque depois, acho que começou a acontecer o contrário. Eram coreanos fazendo bullying com não coreanos, eu acho. Cara, também existia, mas na minha sala só tinha eu de coreano. Entendi. Então, bicho, era uma loucura. E depois eu fiquei tão com isso do nome que eu acabei até colocando um nome a mais, Bruno, que depois eu me arrependi. Eu falei, pra que eu coloquei? Ah, é? Eu me arrependi. Eu falei, putz, pra quê? Mas hoje você é muito mais conhecido como Bruno. Quem me conhece depois de 2001 me chama de Bruno. Quem me conhece antes de 2001 me chama de Boom. E na verdade, ou é Boom ou é Boomzão, porque como meu irmão é Boom também, os meus amigos me chamavam de Boom e ele de Boomzinho. E os amigos dele me chamavam de Boomzão e ele de Boom. Entendi. Cara, falavam que a gente veio da Bundolândia. Cara, era... E pior que Boom é um nome que nem dá pra você tentar brasileirar, pegar algum nome parecido que comece com Boom. Pra fazer como... Quando eu fui me naturalizar, um amigo meu foi se naturalizar junto comigo. Né? Hoje ele se chama Thomas. Na verdade, Tomás. Eu falei pra ele, cara, que nome que será que eu coloco? Ele falou assim, o nome dele é Park Sang-yun, né? Sangue. O cara também deve ter sofrido muito bullying, né? Sangue. E aí, ele falou, não, eu vou colocar um nome brasileiro. Ele falou, vou colocar Thomas, né? T-H-O-M-A-Z. Z ainda? Z. Aí eu falei, beleza. Aí eu falei, coloca um nome brasileiro você também, cara. Vai te ajudar aí a se identificar melhor aí. Porque, cara, quantas vezes que eu falei que meu nome era Boom e os caras... Uma vez eu fui num prédio. Avisa que o Boom tá aqui embaixo. Ô, rapaz, sem zoeira, né? Qual que é o seu nome? É Boom. Para com isso, cara. E sabe, eu já tive vários problemas assim. Aí eu falei, caramba, que nome que eu vou colocar? Aí veio pra mim assim, é Boom, é com B de bola. Bota Breno, cara. Aí eu virei pro cara e falei assim, pô, meu, Breno? Cara, é nome de cantor sertanejo, né? Eu falei, não tem nada a ver com coreano, cara. Não, bota Breno. Aí eu fiquei com Breno na cabeça, assim, várias semanas. Aí no dia que eu cheguei lá, eu falei, não, Breno não dá, cara. Então, coloca Bruno. Aí eu falei assim, Bruno? Tá bom, Bruno, é B de Boom. Beleza. Aí eu acabei colocando Bruno, no começo foi uma loucura, tipo, eu não conseguia me acostumar com o nome. Mas hoje já virou meu nome também. Quando eu tenho um filho de 3 anos, e eu sempre fui aquela pessoa que gosta de dar palpite, mais criativos. Então, por exemplo, o nome do meu bar, eu tenho um bar de cerveja artesanal, o nome do meu bar, grupos de oração da igreja. Eu sempre fui meio que bom em dar nomes. Sei. E aí, quando minha esposa estava grávida, eu fiz um post no Facebook, né? Que é quando as pessoas ainda usavam o Facebook. Sim. Falando assim, nossa, eu já dei nome para lanche, para food truck, para bar, para grupo de oração, mas nada tão difícil quanto dar nome para um filho. Nem me fala. Aí um amigo meu, ele foi brilhante, é um amigo que eu conheci por causa do bar, ele conhece os meus sócios, então um dos meus sócios todo mundo conhece como Francisco, o Chicão, só que o nome dele no documento não é Francisco. E no Facebook ele não botou o nome dele como Francisco, ele botou lá como Oh Kwon. Sim. E aí quando esse amigo meu viu que o nome dele, caramba, o Francisco chama isso, né? Ele comentou ele fez no meu comentário, cara, pra que se preocupar com o nome do seu filho? Dá um nome coreano e quando ele ficar adulto ele escolhe o nome dele. Exatamente. Ele fez um comentário desses, assim. Tá? E eu fiquei pensando, nossa, é verdade, porque aí eu queria dar um nome que caso ele resolva morar em outro país depois, não fosse tão difícil de pronunciar, ou pelo menos que a grafia fosse a mesma, entendeu? E aí as opções ficam muito mais limitadas, né? Limitadíssimas.
Aí, no final das contas, a gente deixou na mão de Deus. A gente pegou os 3 nomes que a gente mais gostava. Né? Minha esposa botou o nome que ela mais gostava, o nome que eu botei o nome que eu mais gostava. E a gente pegou um terceiro nome que era meio que a segunda opção dos 2. Sim. A gente pegou um copinho, botou um algodãozinho, molhou, botou feijão nos 3. E a gente botou um deadline. E cada copinho com o nome, né? Abel, Pedro e Rafael. Então, se daqui uma semana o feijão que tiver maior vai ser o nome do filho. Opa, esse é legal, hein? Aí o Abel ganhou, né? Opa. Aí eu falo que foram os deuses da agricultura que deram esse nome pra ele, porque foi o feijão que mais cresceu. Aí você podia fazer como o pessoal aqui do Brasil faz, né? Misturava seu nome e o da tua esposa e criava um nome novo. É que a minha esposa, ela chama In Jong Choi, mas o nome de batismo dela é Isabel. E o meu nome é Alex, então de uma certa forma ficou Alex mais Abel, Abel. Ah, cara. Bel mais Alex, é. E tem nome coreano também? Aí o nome dele é Chewon, Yu Chewon. Aqui a gente tem aquele Tolim. É. O meu filho é Chewon também. Mas não foi por Tolim. O Che da minha família é Tolim. Pra quem não sabe, Tolim é aquela letra que representa a geração, né? No seu caso, Puma é Tolim. É, porque eu sou Pomjin, meu irmão é Pomsok, meu primo é Pomju, o outro primo é Enfim, e tudo Pom é o Tolim da gente. E do meu pai era Xiang. Mas os seus filhos poderiam ter um Tolim, se vocês fossem seguir. Podia, mas a gente decidiu escolher um nome aleatório bonito. Vocês quebraram a maldição. E aí coloquei Chewon, Kim Jeon. Entendi. Mas colocamos um nome em português na frente, David. Quem que escolheu o Chewon? A minha esposa. Sua esposa? E eu escolhi o nome brasileiro. Entendi. Cara, que legal. A minha esposa vai falar assim, eu sabia, porque eu vou estar confessando agora, né? O nome coreano, meu pai que escolheu, mas ele deu uma lista de opções, já que tem o Tolim. Entre as opções tinha o Chewon, tinha vários, tinha alguma coisa. E quando ela estava grávida, por coincidência ou não, ou por manipulação dela, a gente estava na Coreia quando o H.O.T. ia fazer um show de comeback, né? E aí minha esposa é fanática por H.O.T. E aí ela queria ver esse show mesmo grávida, então a gente foi até o estádio ver o show dela. Muito bem, fez bem. Aí eu fui lá, né? Eu era praticamente o único homem naquele show. Um monte de Admar com filhas, né? Minha esposa com meu filho na barriga. E tinha um dos integrantes que era a Chewon. Exato. Né? Aí eu pensei, né? Dá pra perceber que o moleque sempre pula na barriga quando a gente ouve K-pop, alguma coisa. Aí está no show, né? Amor, tô confessando que entre os nomes que meu pai escolheu, eu acabei escolhendo o Chewon por causa do H.O.T., que ela gosta. Não, e é um nome bonito, assim, sonoramente também é muito bonito. Você falou de nome coreano que complica aí a tradução. Eu tenho 2 amigos, né? O nome deles, eles nasceram na Coreia, só que os pais também. Eles pensavam em morar fora do país, da Coreia, e aí escolheram 2 nomes que poderiam facilitar a vida deles no exterior. Um deles chama Samyeol, Samuel. Samyeol. E o outro é Danyol. Aí fica Daniel. Entendi. Cara, eu até brincava com a minha esposa, meu sobrenome é Yu. Aqui eu falava pra minha esposa que talvez se a gente morasse nos Estados Unidos, eu queria que o meu filho chamasse Howard. Ela falou, por que Howard? Porque eu acho que ia ser muito legal na chamada, ou na escola, a professora assim, what's your name? Howard you? I'm fine, thank you, but what's your name? Howard you? Ai, caramba. Dá pra fazer bastante brincadeiras com os nomes, Cara, né? nome coreano. E é engraçado, são só 3 sílabas, mas que dá muita margem pra coisas diferentes, né? Não, e tem muito cara com nome igual, né? Sim. Nossa, mãe, tem muito. Porque imagina, de uma certa maneira é limitado, né? São 3 nomes. São 3 sílabas, né? Sendo que ainda mais se um é o nome. Monossílabas. E depois e um é o sobrenome e o outro é o Tolim. Então imagina, o meu Tolim é Ri, né? Só que meu pai é o caçula de 8 filhos. Né? Então todos os 8 tiveram filhos e foram usando todos os nomes possíveis com Ri antes. Tanto que o meu nome Yu Kang-hee, muita gente pergunta se Kang-hee não é nome de mulher. Aí eu fico pensando, se bobear até porque eles já usaram todos os nomes de homem antes, né? Não sobrou muita coisa. Cara, aí coisas que, assim, eu quando era pequeno invejava, entre aspas, meus amigos, né? Cabelo, porque meu cabelo é liso. E você não queria ter cabelo liso? Eu era doido pra ter cabelo, assim... Com mais volume? Com mais volume, que os brasileiros têm. E é engraçado que você sabe que os ocidentais, principalmente as mulheres, adorariam ter os cabelos que as asiáticas têm. Né? Então ninguém tá satisfeito consigo mesmo. Então era cabelo, era nome, né? Queria ter um nome pomposo. Francisco, José, enfim, nome pomposo.
E as famílias, né? Você vê seus amigos cheios de primo, cheios de, né, tio, avô, faz reunião de família, tem 100 pessoas, né? Tem árvore genealógica, É, né? cara. E a gente, de uma certa maneira, que veio da Coreia, a não ser aquelas famílias que vieram inteiras, né? Muitas famílias se quebraram, né? Uhum. Eu tenho parentes espalhados no mundo inteiro. Então, isso é uma das coisas que eu fico parando para pensar e eu sinto falta. Digo, cara, porque aqui, por exemplo, no Brasil, eu só tenho algumas primas, mas fora isso, meus pais moram em outro lugar, outro país, meu irmão mora no Paraguai, os pais da minha esposa moram nos Estados Unidos, é tudo espalhado no mundo, né? Mas, de uma certa forma, você tenta estadia em qualquer lugar do mundo. Bom, Né? a gente sempre tem que olhar o lado positivo. Eu não tenho nenhum primo aqui no Brasil. Meus pais vieram só meu pai, minha mãe e meu irmão, com poucos meses. E aí eu nasci aqui e eu sempre tive muita inveja dos coreanos que tinham primo já. E aí, não sei se... Acho que na sua época, com certeza, também era assim. Qualquer coreano na escola, a gente se juntava e falava que era primo. Tipo, no México ele que era meu primo. Né? Meu irmão. Sim, tinha isso, tinha. Então, praticamente, assim, os primos que eu tive era isso. Aí hoje, por exemplo, a minha esposa, qualquer amiga dela, pro meu filho, ele fala pra ela que é Imo. Sim. Igual Imo é a Imo. Aí eu... Imo ga sajosó. Otan Imo, né? Sim. Aí uma vez eu até falei com ela assim, eu não acho que é certo você chamar qualquer amiga sua de Imo pra ele. Acho que ele não vai ter muita noção do que é o quê? O que é tio, tia depois, né? Mas eu entendo que esse senso nosso talvez de gueto, né? Do tipo, precisamos nos unir. Ela é minha amiga, mas é quase como se fosse uma irmã aqui no Brasil, né? Sim. E na verdade, quando os coreanos vieram aqui pro Brasil, na década de 60, esse senso de comunidade precisou ser exercido com mais força ainda, porque, cara, imagina, né? Eu fico imaginando nossos pais, nossos avós, né? Vindo por um país que é praticamente do outro lado do mundo. Se você cavar um buraco aqui no chão, aqui 90 graus perpendicular, você sabe, né? Você sai aqui em São Paulo, você sai no meio ali do Japão e da Coreia, né? É praticamente do outro lado do mundo mesmo. Você não fala nada. Até a maneira como você fala é diferente. Aqui você fala eu comi a maçã. E na Coreia você fala a maçã eu comi. Então, até isso é diferente. Português é uma língua dificílima, linda, mas difícil. A comida é diferente. Cara, eu fico imaginando, nossa, como é que conseguiram ter essa coragem de vir para cá, né? É o desconhecimento, né? Acho que eles nem imaginavam, né? Meu pai fala que ele mesmo imaginou que ia vir pro Brasil pescar e comer o que pesca. Pegar banana na árvore no começo. Mal sabia que ele ia parar atrás de uma máquina de costura. Então, sabe, esse senso de comunidade, eu lembro que meus pais sempre falavam para mim, mesmo que você veja um coreano que você não conhece, kogi insaera, né? Faz insa, cumprimenta. E até hoje eu faço isso. Isso me traz problemas, inclusive, porque eu vou pra Coreia às vezes, eu pego qualquer estranho, sabe, eu cumprimento e o cara fica... E na Coreia, meus pais moram lá, no elevador as pessoas não se cumprimentam. Não no elevador do meu prédio, Você tromba com alguém no metrô, você não pede desculpa. Você segura a porta do elevador pro vizinho entrar, nem agradece. Então, não que isso signifique que eles são mal educados, né? Não, exato. É apenas uma cultura diferente. Exato. Mas aí eu fico cumprimentando os adultos mais velhos, assim, que eu nem conheço, e aí os caras, como é que esse cara tá me cumprimentando, né? Mas eu aprendi isso com os meus pais lá atrás, né? Justamente a mesma coisa da tua esposa e do seu filho, né? É Imo. Então todo mundo meio parente, né? Quando você falou uma das suas crises de identidade que você teve, esse é até um dos objetivos deste podcast, né? Porque eu fico imaginando depois meu filho quando crescer, será que o que ele vai querer ser, quais são as referências que ele vão ter, e ele entender, né, que essas dúvidas que provavelmente ele vai ter, né? Tomara que não, tomara que até ele estar na adolescência, seja normal, pelo menos em São Paulo, entender que um asiático é brasileiro, que as pessoas não questionem. Talvez não seja tão fácil, não vai acontecer tão bem, mas é um dos motivos que eu fico pensando em qual escola eu vou botar ele depois que ele sai do Yuchuan. Eu tendo a querer botar numa escola, ou quando a gente deveria analisar qual que é o estilo de ensino, né? Se ela é consultivista, por exemplo, ou não. Só que eu fico pensando assim, putz, onde será que vai ter mais coreanos para ele não ser o cara que tem que explicar tudo da Coreia e tal? Ele não é obrigado a fazer isso, né? Cara, eu vou te contar uma história, né? A gente faz tudo pelos nossos filhos, né? Acho que a visão de vida que você tem muda muito depois que você tem filhos, né? Se antigamente eu lutava
pelos direitos, enfim, dos coreanos em geral, hoje em dia eu penso muito nos meus filhos e penso nos filhos dos meus amigos, né? Lógico que eu já sofri racismo, né? Sim, quem mais sofre de racismo no Brasil são os negros, com certeza. Eu acho que não tenho o que discutir aqui. Mas os asiáticos também sofrem racismo, né? E de uma maneira diferente, às vezes. Uma coisa que me deixa muito triste, e eu já ouvi muitas vezes, cara, incontáveis vezes, volta pro Japão, cara. Volta pra tua terra. Tipo, a gente tá aqui, a gente nasceu aqui, a gente tem RG, paga imposto, é tão brasileiro quanto você, mas eu não pertenço a este país. E, na verdade, eu sempre ficava pensando, caramba, cara, gostaria muito que meu filho não ouvisse uma coisa dessas. Aí, quando meu filho hoje tem 17, vai fazer 18. Quando ele tinha 15 anos, ele estava na esquina. A gente estava numa esquina, tentando atravessar. E meu filho botou o pé fora da calçada, porque achou que ia passar, mas enfim, veio um motoqueiro correndo para tentar pegar, acho que o farol amarelo, e quase passou por cima dele. Na hora que ele passou, ele falou, ô japonês, abre o olho. Ah, volta pra tua terra, cara. E foi a primeira vez, eu não sei se foi a primeira vez que ele ouviu isso, mas foi a primeira vez que ele ouviu isso na minha frente. Cara, bateu uma tristeza absurda, porque quando é com você já tá calejado, né? Você vira e fala assim, e você, né? A gente tem até aquelas respostas padrão, né? E você é descendente de indígena? Você tava aqui, teus parentes estavam aqui antes de 1500, né? Mas quando você ouve alguém se referir com termos racistas por seu filho, cara, me bateu uma tristeza animal. E depois disso, ele ainda ouviu isso mais algumas vezes, né? Então, sabe, eu acho que de uma certa maneira, todo mundo é responsável pela sociedade. Assim como nós também somos responsáveis pelo preconceito contra os negros também, né? Acho que a gente tem que lutar também. Nós não somos negros, mas nós temos que lutar para que isso acabe. Muitas vezes eles usam do nosso privilégio, que a gente também tem privilégios, para justificar um racismo contra um negro, né? Sim. Tipo assim, os caras se esforçaram, eles conseguiram sobreviver aqui. A gente acaba também sendo um instrumento, mas, cara, eu acho que a gente, enfim, é algo para se pensar, né? Assim, você quer deixar um legado para o seu filho, e na verdade, para o meu filho também. Na hora que ele ouvir esse podcast, provavelmente ele vai ouvir coisas que eu nunca conversei com ele. Mas é por causa dos nossos filhos que a gente está aí, né? E você, quando você viu essa agressão que ele sofreu, você chegou a conversar com ele sobre isso? Conversei porque ele também ficou bastante chateado, né? Eu conversei com ele e expliquei, olha, acontece, não tem jeito, é do ser humano, né? O negócio é a gente nunca se desanimar e, enfim, transformar essas coisas em oportunidades da gente, de repente, até ensinar o cara. Já teve cara que mandou eu voltar para o Japão ou para minha terra, que eu conversei com o cara e depois eu fiz o cara entender que isso era totalmente errado, né? E pra gente é um pouco mais complicado, porque se a gente for pra Coreia, a gente não vai ser do tipo, seja bem-vindo ao seu país. Meu amigo, assim, quando eu fui pra Coreia pela primeira vez, eu tinha 22 anos. Aí eu desci no aeroporto de Gimpo. Como é o seu coreano? Meu coreano melhorou muito. Por quê? Porque eu casei com uma coreana, né? Tá. Tenho 20 anos tendo aula particular aí, melhorou muito. E agora eu falo coreano em casa porque minha esposa não fala português tão bem. Mas naquela época era horrível, né? Tanto que perguntavam se eu vim da China, se eu vim das Filipinas, eles sempre perguntavam isso. Na hora que abriu a porta do avião, e na verdade eu fui em julho, então tava quente pra caramba, né? Aquele bafão quente. Eu pensei, caramba, olha, cara, tem coreano varrendo ali, tem coreano pegando as malas, tem coreano ali... sabe? Dá um bug no cérebro. Bugou, cara. Bugou, porque eu sempre fui o coreano sozinho no meio de todos os brasileiros e agora fui pra lá, cara, bugou assim de uma maneira absurda. E... É complicado isso, porque na verdade a gente não é brasileiro aqui, apesar de ser, e a gente não é coreano lá, né, cara? Eles não acham que a gente é coreano. A gente é Kyopo. Com toda a carga negativa e mais negativa, né? Tanto que tem um reality show no Netflix que fez sucesso faz pouco tempo, que é de casal, de tentar formar casal coreano
né? Acho que é a Ilha dos Solteiros, alguma coisa assim, né? Sei. E aí tinha um dos integrantes que ele tinha barba e um cabelo um pouco mais curto, né? Uhum. Que aqui no Brasil fez muito sucesso entre as mulheres aqui do Brasil. Sei. E as integrantes do programa lá, ela fala assim, nossa, ele tem uma cara de Kyopo. Mas ele era mestiço? Não. Era 100% coreano? Era 100% coreano. E tinha barba? Tinha barba. Que louco, cara. Outra coisa que eu queria ter, barba, porque... Ah, não foi fácil criar isso aqui, não. Rapaz, eu vou te falar, porque eu devo ter meia dúzia de pelo na cara, né? Por isso que isso daí eu queria que a minha esposa ouvisse, porque ela pede pra eu tirar e eu queria mostrar pra ela como ela é privilegiada, porque eu consegui criar a barba. Quantos coreanos não queriam ter? Meu, barba. E pelo no peito, cara. Eu também tenho meia dúzia. Esse cara também tinha pelo no peito, bastante. Rapaz, né? E aí o pessoal falou assim, esse daí tem cara de Kyopo, né? Então, na própria Coreia, né? O cabelo, a forma de se vestir. Quando a gente vai pra Coreia visitar meus pais sempre falam assim, não vem com roupa tanta colorida, se chama muita atenção. Porque aqui tá todo mundo de roupa preta, cinza, roupas cores mais escuras. Não, e a roupa identifica você. Eu lembro que quando eu fui pra Coreia pela primeira vez, uma amiga minha tava com umas roupas, assim, lá você pode usar mini saia, assim, curta. Mas você não pode descobrir o ombro. Pelo menos naquela época era assim, né? Você não podia. E ela foi com uma regata bem de alcinha. E o pessoal, cara, olhando muito feio. Isso, né? Década de 90, né? Acho que se você tá vestido na Coreia, eles te identificam já como não coreano. Na hora. E se você tá pelado no Mogyeoktan, na hora daquele Tae Miro, eles também sabem que você não é coreano pela quantidade de Tae, né? Você acredita que hoje eu adoro o Boyoktan. Mas eu fui... É muito constrangedor no começo, né? A primeira vez que eu fui com meu sogro. Nossa! Cara, eu andei, putz, ele vai ficar me analisando, né? E eu fui com meu sogro alguns dias antes de casar. Você acredita, cara? Então já aos 28 anos, foi minha primeira experiência no Moyoktan. Você nunca tinha ido quando queria... Nunca, cara, nunca certo. tinha ido, meu. Aí eu fui lá, o meu sogro veio e falou assim, não, vai lá, Tae Mirabá. Nossa. Aí eu falei, tá bom, né? Vou, né? E eu nunca tinha usado aquela luvinha, aquela bem áspera. E eu, antes de ir pra Coreia, pra essa viagem, eu tinha ido pra praia. Nossa. Então eu tava descascando. A mulher virou e falou assim pro meu sogro, caramba, olha, esse rapaz nunca fez temiró. Olha o que eu tô tirando desse cara. Por quê? Porque eu tava descascando. Tu perdeu uns 3 quilos. Eu acho que ela achou que era sujeira, né? Não, mas mesmo que você não estivesse, porque quando... Não sei se... isso é até uma dúvida. Não sei se não coreanos têm a mania de não tomar banho. Temiró. Eu nem sei como que fala temiró em português. Eles usam aquela bucha. Então, é diferente de esfoliante, né? Porque... Acho que é banho turco que fala, eu não sei. Mas... Eu tenho o costume de temiró quando eu tomo banho. Sei. Então, a primeira vez que eu fui pra Coreia e eu fui no Mogyeoktan e aí meu pai pagou pra alguém temiró pra mim, né? Tem um profissional que faz isso, né? Você fica deitado lá, o cara vai tirar todo o té e vai jogando água. O cara, eu percebia uma cara de ódio, do tipo assim, nossa, que porco que tá aqui que eu tô tendo que tirar. Exato. E aí, por causa disso, eu já, umas outras vezes que eu fui pra Coreia, eu fui assim, não, eu vou já... tirar todo o temiró já, pra quando eu chegar lá não aparecer, né? É que nem você querer ir no dentista antes... E escovar o dente. Não, você vai no dentista pra fazer toda a limpeza, pra depois no outro dentista você vê, ó, viu? Eu sou o cara limpinho. Tá. Eu fiz praticamente isso. Mas mesmo assim, cara, eles sabem. Por quê? Porque jeito. Quem faz temiró praticamente todo dia... Não tem muito, né? Mas aqui o profissional, ele vai achar esse cara é bom. E na hora que o cara mandou eu virar de frente, eu falei, eu vou ficar com o meu, né? Aqui, e o cara, eu falei, não chega perto, cara, não chega perto. E o cara lá chegando, eu falei, caramba, o cara ficou, sem brincadeira, uns 20 minutos, assim, em mim. E o cara deve ter saído espalhando. Irmão, peguei o cara mais sujo do mundo aqui. Mas pelo menos o seu sogro não pediu pra você temiró ele. Eu fiz. Logo nessa primeira vez no Mogyeoktan. E eu andando assim. E engraçado que depois a gente ficou dando risada, porque ele... Assim, eu fiquei meio com vergonha. Tipo, não conseguia ficar cara a cara com ele peladão, né? Aí eu ficava um pouco atrás dele andando um pouco atrás dele. Aí eu, naquela época, usava cabelo super curto. Cara de campé mesmo, né? Assim, bem curto. Porque eu passava máquina aqui no Brasil, né? E lá não. Quem passa máquina ou é do exército... ou é campé, né? E aí meu sogro, né? Mó jeitão assim de né? Mafioso, andando na frente. Careca atrás, e eu andando atrás. Aí meu sogro falou, cara, eu acho que tem gente olhando pra gente, achando que talvez eu sou um mafioso. Um mafioso e você é meu segurança. A gente dava muita risada, cara.
Mogyotan é um choque cultural. Cara, mas assim, pra quem vai pra Coreia, e hoje tem muito pessoal indo pra Coreia, é uma experiência... Fica como uma dica quando a sua filha começar a namorar, querer trazer já alguém pra casar, vamos nos conhecer, vem pro Mogyotan. Exato, cara, ia ser uma loucura, hein? E eu fiquei super constrangido, mas, enfim, foi legal e depois eu voltei mais vezes com ele. Pro Mogyotan? Vamos ver se eu vou levar meu filho ou não. Até que é complicado, eu tenho tatuagem, né? Não tenho muita, mas não é uma tatuagem pequena, é o meu cachorro. Então, não, mas não interessa, você vai ser considerado... Hoje, sabia que eu sigo uma política coreana, uma parlamentar coreana, que ela está trabalhando muito em prol da legalização da tatuagem. Porque na Coreia, tatuador é uma profissão ilegal. Sim. Porque... Sim. Só médico pode fazer, Exato, né? É como se você tem que ter um diploma de medicina. Sim. Mas os tatuadores coreanos, eles são muito reconhecidos mundialmente. Eles têm uma técnica, não é só o coreano tatuagem old school que fala, né? Tatuagem mais parecida com o dos Kampé. Sim. Existe coreanos que é o de traço fino. E eles são tatuadores assim... A minha tatuagem eu fiz lá. Que legal. E é uma coisa super assim, ela te avisa poucas horas antes onde vai ser a tatuagem, onde é o estúdio, entendeu? Para evitar qualquer problema. Mas é uma pena, porque assim, esses caras, gente nos Estados Unidos paga super caro para tatuar lá e eles vão fazer excursão nos Estados Unidos de tatuagem, eles assim, esgotam tudo super rápido e caro, entendeu? E aí eu sigo essa parlamentar coreana, que uma das pautas dela, e voltando àquela coisa, né, não dá para ser político de uma pauta só. Sim. Né, e aí foi por causa dela que eu comecei a entender um pouco mais a política coreana, porque ela também tem uma rede social que ela mostra o dia a dia dela. Tá. Mas eu conheci ela por causa disso, seguindo um tatuador coreano que divulgou o trabalho dela querendo liberar a tatuagem, né? Hoje tá mais comum, né? Ter tatuagem na Coreia. Não, sim, tá bem mais comum. Mas acho que algumas décadas atrás ainda era uma coisa marginal, digamos assim. Você ainda não pode ser um funcionário público se você tem tatuagem na Coreia, por exemplo. E eles vão te avaliar, eles vão pedir para você ficar pelado para ver se você tem alguma tatuagem. Você tá brincando, sério? A prima da minha esposa na Coreia é casada com um funcionário público e ele estava me explicando essa situação. Cara, que loucura. É um país muito para frente e muito conservador ao mesmo tempo, né? É uma mistura louca, né? E não sei se você deve saber, na Coreia, se você é um coreano, ou qualquer crime que você cometa fora da Coreia, que é crime na Coreia, por exemplo, na Coreia é ilegal apostar. Né? O gambling, né? Sim, se você vai para Las Vegas e joga, e eles têm como provar isso, você paga multa na Coreia. Sim. Né? É o único país, acho que eu não conheço outro país que onde um coreano fora da Coreia fazendo alguma coisa que é totalmente legal no outro país está cometendo um crime ainda. Outra coisa que o pessoal, assim, eu comento aqui e o pessoal fica chocado é que o artista X foi preso porque estava com posse de maconha, por exemplo. Assim, lógico, no Brasil é uma droga ilegal, mas eu digo, é uma coisa muito mais comum do que na Coreia. Qualquer tipo de entorpecente ou até mesmo remédios que são considerados, são ilegais, se você estiver em posse deles, você vai pra cadeia mesmo, né? E tem a cultura de cancelamento, que o pessoal tá na moda agora, na Coreia existe há muito tempo, antes da internet, né? Então, celebridade foi pega no bafômetro, por exemplo, ela já é editada de todos os programas e tal. Isso, e a questão do cassino aconteceu com muita gente. Entendeu? Pessoal que ia para Macau, né, que tem cassino, ia para Las Vegas, jogou lá uma roleta, jogou lá um blackjack. E aí consegue provar, filmaram e tal. Ele voltou para a Coreia e perdeu tudo. Cara, bom. Né? Essas horas é bom, acho que a gente fala que é mais brasileiro, né? Pra não pagar por isso. Ou fala que é brasileiro, ou como eu faço, né? Às vezes quando alguém olha feio pra mim e eu tô no exterior, eu falo assim, Argentina, né? Começa a falar portunhol. Uma boa. Que nem nas excursões da igreja, né? A gente fazia os camping da igreja. Imagina, de repente chega um ônibus com 40, 50 pessoas numa cidade pequenininha do interior para fazer o acampamento, e a gente desce do ônibus, e aí sempre alguém faz alguma coisa, quebra alguma coisa, faz alguma coisa errada, aí a gente começava a fingir que era assim, ô, sou japonês, não sei o quê, pra não queimar um filme da gente, né? Caramba. Brasil tudo grande, né? Muito bom, Japão tudo pequeno. Os nossos amigos japoneses vão bater na gente. Mas eu não duvido que alguém tenha feito o contrário também. É verdade. Bom, a gente tá, infelizmente, eu já sabia, a gente ia estourar o tempo, né?
como eu falei, isso que eu tentei ao máximo não ficar falando só de política, porque é um assunto que eu gosto, mas na verdade eu queria mais poder apresentar o Bruno para o pessoal da nossa comunidade que ainda não conhece, para poder acompanhar. Você então hoje está trabalhando no gabinete da Prefeitura de Poá. Isso. Tá? Você já está planejando se candidatar de novo? Na verdade, sinceramente, não sei. Gostaria se houvesse condições de Então, de esse ano provavelmente não, então. Não. Se for, talvez mais para frente. Talvez mais para frente e se houver condições, porque você fazer uma campanha até em termos de psicológico não é muito fácil, né? Você fazer campanha para os outros, bom, é dos outros, né? Por mais difícil que seja. Você está se expondo, né? Você está se ficando expondo nu na frente dos outros. Mas, vamos lá, já estouramos o tempo mesmo. Dentro da nossa comunidade, sim, fora da política, a gente conseguiria se unir para fazer mais coisas? Cara, agora, não sei. Porque, vamos um exemplo básico, Bom Retiro, hoje todo mundo sabe que tá feia a coisa lá em relação à Cracolândia, ao número de pedintes, número de furto, né? Eu, por exemplo, acompanho as comunidades asiáticas fora do Brasil e eu ainda dou graças a Deus de que ainda não começou aquela onda de violência gratuita só por causa de ódio racial, né? Porque quando não sei se as pessoas sabem, mas no Chinatown de São Francisco, que é um dos Chinatown mais antigos do mundo, né, senhora de 60 anos andando, de repente toma um soco na cara. Sim. Né? Isso não chegou aqui no Brasil ainda, mas se fosse acontecer, seria no Bom Retiro, seria na Liberdade. Porque é onde está acontecendo lá fora. Sim. E o perfil também de quem está fazendo essas agressões é que o perfil do homeless americano é muito diferente do nosso mendigo. Né? Mas quem está geralmente fazendo essas agressões são o pessoal homeless também. Né? Não é querendo fazer uma higienização, não é eugenia que eu estou querendo dizer. Mas a gente está no Bom Retiro muito nítido que assim, a gente está numa linha muito tênue entre a marginalização ou não. E isso é uma coisa que a gente tem que ficar só esperando o político fazer alguma coisa pra gente, ou a gente, como comunidade, você enxerga que a gente conseguiria já trabalhar esse primeiro problema? De uma certa maneira, a comunidade coreana tem muitos aí membros que são ativos, né? Cada um da sua maneira. Talvez a gente nunca teve um movimento assim coletivo, assim, onde todo mundo deu as mãos e fez algo, mas tem muitas pessoas, inclusive, você sabe que a comunidade coreana, antes desses 4 candidatos em 2016, já tivemos muitos outros candidatos, né? Então, inclusive, desde 82, se eu não me engano, aquele doutor muito famoso, né, Yang Man-chi, que já foi médico de todo mundo aí que tem mais idade, ele já foi candidato a vereador também, né? Então, desde aquela época, nós tivemos pessoas tentando ser candidato. Eu acho que a comunidade coreana, de uma certa maneira, ela é unida e também não é, né? Então, existem aí essas separações dentro da comunidade. E eu acho que, apesar de termos aí pessoas que têm influência política, têm influência, enfim, nas diversas áreas aí da sociedade, talvez a gente nunca teve, assim, a comunidade como um todo batalhando por algo, né? E, na verdade, isso é uma das coisas que me deixam, assim, um pouco... podia ser diferente. Por quê? Porque, economicamente, nós fomos e somos relevantes no Brasil, né? Socialmente, também. Porque, na verdade, nós, de uma certa maneira, conseguimos imprimir aí as nossas pegadas aqui na sociedade brasileira, né? Mas, politicamente, somos praticamente nulos. Nós não temos representatividade política nenhuma. Talvez temos aí algumas pessoas que têm aí, digamos assim, um trabalho dentro da administração pública, mas não temos, por exemplo, um representante coreano. Falando em comunidade japonesa, tudo bem, eles são praticamente 2 milhões de pessoas e nós somos apenas 50 mil, mas já houve alguns ministros japoneses, né? Deputado federal, deputado estadual, vereadores, né? Mas a comunidade coreana talvez não conseguiu se organizar para eleger um representante. Acho que o mais perto do que tivemos talvez foi o William Vo, né? Que foi representante da comunidade coreana por mais de uma década, né? Porque
A gente é muito fácil, é mais fácil enxergar por exemplo, os vereadores, deputados de origem japonesa, mas queira ou não, eles têm associações muito mais fortes, né? Sim. Eles têm hospitais, Sim. eles têm escolas, né? A quantidade de pessoas eu acho que faz diferença, sim, mas é que eu acho que talvez a diferença é que os japoneses se organizaram em associações e comunidades. E a gente também se organizou dessa forma, só que em igrejas. Não sou contra as igrejas, imagina, eu frequento uma igreja e entendo o valor dela para o meu crescimento. Mas a igreja tem o seu papel pontual ali, espiritual, né? Tanto que às vezes ela se confunde querendo fazer mais coisas fora da parte espiritual, mas queira ou não, ela continua como igreja. Só que acho que os japoneses, essas associações eram principalmente associações culturais. Sim. Né? De províncias. Exato. Que não eram, entre aspas, inimigas uma das outras. Exato. Não sei se você está entendendo onde eu quero chegar. Porque existem membros da comunidade coreana que olham esta... Lógico que as igrejas foram, assim, entidades muito importantes para os imigrantes coreanos, né? Mas existem pessoas que colocam aí na pauta a questão de que talvez as igrejas também contribuíram para, digamos assim, separar. Porque, você é daquela igreja? Porque a gente, quando se encontrava, não sei se na sua geração é assim, de que igreja você é? Por isso que talvez a Book fez sucesso na época. De que igreja você é? Que era onde você podia encontrar gente de outra igreja, né? Independente de onde você é. E aí, talvez, por isso que a gente... Porque, por exemplo, eu sou católico, eu vou no Rondá. Rondá fez um prédio era uma igreja no Ipiranga e fez um prédio gigantesco no Bom Retiro em 2004. Sim. Muito bonito, inclusive. Só que a gente não... Eu acredito que a gente herdou uma coisa que a gente não vai conseguir manter tão facilmente. Eu fico pensando, nossos pais conseguiram fazer esse prédio e a gente não vai conseguir nem cuidar. Mas não é só a sua igreja não, que está nesse dilema. Então, Todas as igrejas. Então, mas a gente concentrou tanto, acho que talvez nossa energia, nossos finais de semana, nossa vida... não só a parte espiritual, digo, né? Na igreja, que talvez a gente pudesse, se a gente tivesse direcionado essa energia para uma associação, para o hospital, para o Polilogos, né? Foi um colégio que não durou, não deu certo, né? Ai, cara, você puxou o assunto Polilogos, que eu tenho uma certa... eu tenho um sentimento, algo sentimental que me liga ao Polilogos. O Polilogos, que é um colégio que teve do Bom Retiro, bilíngue da comunidade coreana. Sim. E fechou. E existem aí algumas ponderações que dizem que justamente ela fechou por quê? Porque, na verdade, as igrejas tinham a Hangarakyo, né? Então, cada uma queria, assim, claro, aumentar o número de alunos que tinha e, às vezes, chegar ao ponto de dizer, não, nem precisa ir para o Polilogos, aqui você aprende coreano, aqui, tranquilo, né? Porque você falou 50 mil coreanos, né? Eu cheguei a perguntar para a Associação dos Coreanos quanto que são os coreanos atuais. E falou, a gente não tem esse número. Não tem. Porque não tem um censo. Aí eu falei, mas é difícil fazer isso? É difícil. Aí eu fiquei pensando, nossa, é difícil mesmo. Mas depois eu pensei, e se a associação se organizasse e pedisse para as igrejas pelo menos falarem quantos fiéis tem? O que a gente pode fazer é o que a professora... Você conhece a professora Joana Choi? Chegamja. Ela é uma professora, ela fez mestrado aqui na USP Letras, e ela foi uma das primeiras pessoas que... Ela escreveu uma tese para o mestrado dela, que é um dos livros mais famosos que muitos estudantes aí de imigração coreana usam como base, né? Não lembro do título agora, alguma coisa além do arco-íris, alguma coisa assim. E ela fez uma pesquisa muito extensa junto à IBGE. Na época, isso é década de 80, tá? Ela pegou dados que você nem acredita. Por exemplo, quantos coreanos vieram para cá e depois logo em seguida foram para o México e para os Estados Unidos? É coisa na casa das centenas de milhares, né? Então, na verdade, se a gente correr atrás, por exemplo, de IBGE, eu acho que a gente consegue sim. Eu acho que talvez nunca houve aí um interesse. É porque para entender o que pode ser feito com esses números, né? Por isso que talvez... vão ser só números, a gente não vai fazer nada com eles, por isso que não tem esse interesse, né? Sim. Porque
É a grande questão, assim, eu gosto de política, eu gosto de acompanhar, não tenho pretensão nenhuma a trabalhar com isso, mas eu gosto de acompanhar o dia a dia. Mas eu fico pensando assim, o que daria pra gente já fazer, né? Que nem na pandemia teve, eu lembro aquela comoção do pessoal jogando spray na rua lá, para combater o vírus. Eu vejo os senhores catando papel. Eu Sim. vi, por exemplo, teve a iniciativa de transformar o Bom Retiro em Koreatown, Little Seul, por exemplo. É uma questão polêmica. Eu, por exemplo, eu sou contra isso, né? Eu acho que é passar por cima de muitos outros povos. Em vez da gente querer tomar posse, né? Se a gente transformasse o Bom Retiro no Bom Retiro das Nações, Bom Retiro dos Povos, e você divide o Bom Retiro, tem comunidade boliviana? Então faz aqui a sua rua dos bolivianos, para a gente ser uma rua turística, a rua dos gregos, a rua dos chineses, a rua dos coreanos. Ia ser um bairro muito mais atrativo do que só ser o bairro dos coreanos. Cara, muitos amigos judeus meus lá do Bom Retiro vieram brigar comigo, cara. Que ideia é essa, cara? Como assim? Como assim? Little Seul aqui. Só que assim, vamos deixar bem claro. A ideia não foi da comunidade coreana, né? A ideia de se fazer esse Little Seul foi de um candidato aí a prefeito. Mas agora Enfim, parece que o cônsul atual também está trabalhando para isso, né? Mas ele está fazendo uma coisa bem menos, digo, agressiva do que foi na época. Do que mudar o nome do bairro. E praticamente transformar isso aqui numa Koreatown, né? Eu acho que o cônsul geral, inclusive, eu estou bastante surpreso com a proatividade dele e com o quanto ele se preocupa com a comunidade. Porque normalmente os consulados e embaixadas não se preocupam tanto com comunidade, mas sim com as relações políticas entre os dois países, né? Mas este aqui vestiu a camisa e meio que está, de uma certa maneira, ajudando bastante a comunidade coreana. Que legal. E é legal isso, porque a partir do momento que as pessoas conhecem a gente, eles não ficam com piada de você come cachorro, né? Acho que a pior coisa é quando a pessoa não te conhece, aí começa a criar um monte de fantasia, né? Cara, em 2002, eu era vice-presidente da Associação dos Coreanos. O que eu briguei com o jornalista, cara, porque era a Copa da Coreia, né? E a pauta era sempre o cachorro. 90% era cachorro. Eu falava, amigão, tem tantas coisas bacanas lá na Coreia e você vai falar de cachorro, cara, né? Não que não seja um assunto importante, mas é pelo lado sensacionalista, né? É o clickbait. Clickbait. Já era clickbait na época sem se chamar clickbait. Pois é. Tá né? doido. Eu conheço um adoche jornalista que ele falou pra mim, né? Jornalismo é assim, cachorro fazer xixi no poste. Não, cachorro morder pessoa não é notícia. Pessoa morder cachorro é notícia. Eu falei, menos na Coreia. Pois é, cara. Nossa. Entendi. Bom, eu vou apertar aqui para até poder ficar uma deixa de fazer mais um programa futuramente, para a gente poder conversar mais, porque política é um programa... Prazer. É um tema que sempre se renova. E deveria ser algo do cotidiano de todos. Exato, né? Inclusive dentro de casa. Eu, por exemplo, falo muito de política com meu filho, né? A gente provavelmente vai votar nos mesmos candidatos agora nas eleições, porque política é isso, né? Política é você chegar num senso comum e não brigar, não invalidar o outro, né? Vai ser a primeira eleição dele. Vai ser a primeira dele. Legal. Com 17. Legal. Mas eu vou apertar um pouquinho para deixar a brecha para a gente poder fazer novos programas. A gente sempre encerra pedindo para o nosso convidado trazer as suas referências e dicas. Opa. Uma cultural. Então, alguma dica que você tenha de conteúdo coreano que a gente possa acessar, Netflix, HBO, Amazon, de novela ou filme. Opa, tá. E um restaurante que você gosta para comer comida coreana, já que o seu avô não tem mais restaurante, onde que você come quando você precisa de um comfort food, assim. Opa. Quanto à questão cultural, eu acho que dá para dar duas dicas aqui. Uma é presencial, né? Acho que vale a pena aí todo mundo que tem interesse, enfim, não só em cultura coreana, mas os próprios coreanos, né? Visitar o Centro Cultural Coreano, lá na Paulista. Legal. Né? Que é algo que pertence ao Ministério da Cultura da Coreia. E eles fazem um trabalho belíssimo aqui no Brasil para difundir a cultura coreana, né? Então vale a pena visitar. Ela fica, se eu não me engano, bem... Parte assim, do Metrô Brigadeiro. Brigadeiro. Você sai do Metrô Brigadeiro, já está na porta, né? Então isso vale a pena. Você falou de algo cultural. Um filme, eu queria indicar um filme. Que, na verdade, ficou bastante famoso no passado porque a atriz ganhou o Oscar de atriz coadjuvante, Minari. Filme belíssimo, cara. Acho que quem é geração 1.5
Acho que deve ter, quando assistiu, deve ter se emocionado, porque aquilo ali é praticamente a nossa vida, né? Então, para quem quiser entender um pouco mais como é o sentimento dos primeiros imigrantes coreanos, acho que vale a pena assistir Minari. E também é um filme belíssimo, né? Assim, cinematografia, atores. Sou muito fã do Steve Yeun, né? Daquela atriz também que ganhou o Oscar, então vale a pena assistir. Acho que está no Netflix, né? Se eu não me engano. Acho que está na Amazon. Está na Amazon? Eita, nem me lembro onde que tá, mas enfim. Agora, em termos de restaurante, Vigi, agora vou ter que fazer um jabá da minha tia, né? Porque o meu tio, que é casado com a minha tia, ele fez aí um estágio lá no restaurante do meu avô, né? Lá na década de 80. Então, de uma certa forma, continua o legado. Tudo bem, ele não faz mais o macarrão na hora, né? É um macarrão comprado pronto. Mas o molho, o yuksu, é praticamente parecido com o que o meu avô fazia. Tá. Então, chama Xin. Fica lá na Correia de Melo. Caramba, não lembro do número, acho que é 162. Eu não lembro se é 162. Mas é um restaurante famoso, justamente pelo naengmyeon. Na verdade, muitas pessoas conhecem esse restaurante pelo naengmyeon. Aí você pede um naengmyeon e um bulgogi, que é o jeito certo de comer, né? Entendi. Cara, ótima dica. É muito bom. Ótima dica. Então tá, mais uma vez, muito obrigado por ter vindo. Eu que Espero agradeço. poder recebê-lo numa outra oportunidade. Eu que agradeço. Olha, essa iniciativa é fantástica. Eu acho que tudo que vem para somar, para fortalecer a identidade coreana da nossa comunidade. Não que nós, não que sejamos mais coreanos ou menos coreanos, ou mais brasileiros, menos brasileiros, mas a partir do momento que a gente conhece as nossas raízes, eu acho que isso nos torna pessoas melhores, né? Cidadãos melhores, pais melhores, e tudo que vem a contribuir para isso é muito bem-vindo. Obrigado. É isso.